o teorema de amostragem ele tem consequências interessantíssimas, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista físico e experimental, tá? Então, qual que é a ideia? Aquela frequência grande ômega menos 1, ela nos dá a menor escala de tempo em que a nossa função muda sensivelmente. Se nós tivéssemos, uma linguagem experimental, uma resolução temporal fina, em que a gente conseguisse amostrar intervalos de tempo menores do que ômega menos 1, a função não tem tempo de oscilar muito naquela escala de tempo. Então, nós teríamos um equipamento com resolução temporal perfeitamente adequada, muito boa, para que nós sentíssemos toda a evolução dinâmica da função sob estudo, do sinal sob estudo, tá? Agora, notem, essa é uma linguagem física. Matematicamente, nós temos algo mais poderoso do que isso, porque parece que a gente vai só aproximar. Não, o teorema de amostragem diz, desde que eu possa coletar infinitos pontos, eu vou chegar perfeitamente em f de t. É claro que, se nós estamos olhando para o teorema de amostragem, nós temos uma esperança de que o nosso sinal, talvez ele se anule para tempos muito distantes, digamos assim, para n de módulo muito alto. Se isso acontecer, a gente vai ter uma aproximação, talvez a gente pudesse truncar isso aqui. Só que notem que isso não é garantido. Bom, embora tempos grandes, possam nos sugerir um decaimento, tá bom? Então, isso que é legal aqui. Se eu tiver uma boa resolução temporal no meu experimento, seja ele um experimento físico ou um experimento computacional, eu devo conseguir amostrar bem minha função. Só que agora vem o contrário. E se eu tiver uma resolução temporal baixa? Se eu tiver uma resolução temporal baixa no meu equipamento, se eu não consigo atingir a escala de tempo ômega menos 1. Pessoal, aí o que vai acontecer vai ser o seguinte: mesmo que a sua função tivesse componentes de frequência arbitrárias na variável de Fourier, ela vai aparecer para mim como limitada em banda. A minha resolução temporal finita, eu não consigo ir para um ΔT menor do que um certo valor. Isso implica que no mundo de Fourier eu não consigo acessar frequências de módulo muito alto. Eu sou obrigado a fazer um corte no que eu posso ver, uma limitação intrínseca. Então, isso, na verdade, está envolvido em toda e qualquer aquisição de sinal, um experimento de ressonância magnética, qualquer tipo de experimento que você imaginar. A sua resolução temporal, ela determina qual é a banda de frequências em que você pode trabalhar. Você não vai acessar, certo? Por construção, você não vai acessar os extremos do seu espectro de Fourier. Isso é inacessível. Faz sentido? Pô, Léo, isso tem a ver com aquela frequência de Nyquist? Nyquist? Exatamente isso, Matheus. E, π sobre ômega, na verdade, não, π sobre ômega tem dimensão de tempo, né? Ômega, eu não tenho certeza se tem um pré-fator, tá? Eu não tenho certeza se tem um pré-fator, mas ômega, eu acho que ômega sobre π tem dimensão de taxa de frequência, ela é a taxa de Nyquist. Certo? É a taxa com que você deve adquirir o seu sinal para você ter a reconstrução tão boa quanto você queira. Entendi. Exatamente isso. Eu vou colocar isso nas notas aprimoradas, o nome dessa taxa, tá? Beleza. Mas ela é essencialmente ômega. Uhum. É a taxa de aquisição. Certo. Notem, pessoal, que isso aqui não é só experimental, tá? Você tem um monte de problemas teóricos, por exemplo, em teoria quântica de campos, em que você tem campos em que, principalmente no espaço de Fourier, quando você faz a transformada de Fourier deles, você tem que promover um cut-off, um corte nas frequências em que você pode ver, certo? Então, corte de ultravioleta, corte de infravermelho. Quando você faz esses cortes nas suas integrais teóricas, isso tem uma noção associada a esses filtros aqui, tá? É que se você corta só em cima, certo? Você vai ter, na prática, um filtro passa baixa.
Faz sentido? Então, isso aqui tem desdobramentos bem teóricos e não experimentais também, tá? Estou só passando um feeling, alguma intuição sobre esses fenômenos. Faz algum sentido o que eu falo? Tá? E eu acho que eu não deixei isso tão bom na aula, né? Vou repetir aqui agora, vou melhorar nas notas, mas entender o papel daquela função seno de T sobre T como um filtro é sensacional, pessoal. No mundo de Fourier, ela vira uma janela. E como a Fourier de uma convolução é produto das transformadas, eu tenho uma função, e se eu fizer a convolução dela com seno de x sobre x, essencialmente, lá no mundo das transformadas, eu vou ter a transformada da minha f multiplicada por uma janela. Ou seja, eu vou manter o comportamento da minha função apenas para as frequências dentro da banda. É um truncamento da minha função no mundo de Fourier. Fazer a convolução pelo seno de x sobre x no mundo real é um truncamento da minha função, da minha transformada no mundo de Fourier. É um filtro. Seno de x sobre x age como um filtro. Faz algum sentido? Eu vou encerrar a gravação aqui dessa dúvida, tá bom?